Olá pessoal, aqui é a Prof. Mari e nós vamos estudar sobre números maiores que 10.000. E vamos ver nesta aula classes e ordens, novas ordens e novas classes. Nós vamos começar relembrando algumas coisas importantes. A gente já estudou sobre ordens e classes. Então a gente precisa relembrar aqui, na apostila, no livro, página 89, esse quadro posicional. Ele é bem importante porque a gente tem que lembrar que esse aqui é um quadro que mostra para nós números que têm até 3 ordens. Então aí a gente já consegue ver a diferença entre classes e ordens. Então vamos imaginar um número 142. Esse é um número que tem uma classe, porque está na classe das unidades simples, e 3 ordens, porque ele é composto por 3 algarismos. Então, a gente analisa ou vê a diferença entre classe e ordem fazendo essa contagem, né? Vamos dar um outro exemplo. Então, se a gente pensar no número 81, ele também é composto por uma classe, porque ele está só nas unidades simples, e 2 ordens. Então, nós vemos aqui um número com menos algarismos, somente com 2 algarismos, 2 ordens. E se a gente escrever só a unidade? Ele também, se eu colocar lá o número 7, ele é um número composto por uma classe e uma ordem, tá? Então, é importante a gente relembrar, porque agora a gente vai começar a ver números maiores do que 999. Números que a gente vai analisar e tentar entender quantas classes e quantas ordens ele é composto. Então, se a gente começa a pensar, no número de alunos que a gente tem na sala. Bom, o número de alunos que a gente tem na sala é 30, vamos supor. Então, esse número é um número que fica dentro dessa tabela ainda, desse quadro posicional, que é o quadro posicional da dezena e da unidade. Então, uma classe e 2 ordens. Se a gente começa a aumentar a população, né? A população, se a gente pensou na escola, agora a gente pensa numa cidade, a população de uma cidade, aí os números começam a aumentar e muito, e a população de um país ainda mais. Mas não se preocupem, a gente vai aumentando a quantidade de algarismos que nós vamos vendo aos poucos, tá? Então, a gente vai começar a ver agora números que são maiores do que 1.000. Né? 1580, 1890, e aí a gente já inclui aí uma nova classe e novas ordens também. Então, se a gente olhar lá na página 94 do livro de vocês vão conseguir acompanhar na página 94 que tem uma explicação sobre essas novas ordens e já vem uma atividade mão na massa aqui para vocês. É claro que talvez nem todos tenham em casa o material dourado, né? Mas a gente consegue fazer essa atividade mesmo assim. Então aqui esse texto, ele explica exatamente isso que a professora falou, né? Que cada vez que a gente aumenta um número, aumentam-se as classes e aumentam-se também as ordens. Aqui na questão número 1, do mão na massa, eu vou fazer junto com vocês. Ele diz assim, se a gente pegar lá o material dourado, ele pede para a gente separar 9 unidades, 9 dezenas e 9 centenas. Lembrando, gente, dezena é 10, centena 100, tá legal? Bom, aí ele diz assim, o que vai acontecer se juntarmos uma unidade às 9 que já temos? Bem, nós temos 9 unidades. Se eu juntar mais uma unidade, eu vou ter 10 unidades. Ou 10 unidades eu posso transformar em uma dezena. Então se eu tiver, por exemplo, uma dezena, as 9 que eu já tenho, então agora eu não tenho mais uma unidade, eu não tenho mais 9 unidades, agora eu tenho 9 dezenas, ou seja, 90. E aí eu acrescento uma dezena, 10. Então eu vou ter 100, né? Ou uma centena, 100 unidades ou uma centena. E aí, se a gente tiver aqui uma centena, então agora eu tenho uma centena,
as 9 que eu já tenho. Então, se eu já tenho 9 centenas, eu tenho 900 unidades. Se eu acrescentar mais uma centena, que é 100, eu vou ter uma unidade de milhar. Então, nós temos aqui essas transformações que a gente faz, essas trocas que a gente faz. A gente viu também sobre números indo-arábicos, quando a gente começou a estudar esse ano, e aí a gente lembra que os nossos números, eles são de base decimal, por isso que a gente faz essas trocas. Ao invés de eu colocar 10 unidades, eu já digo uma dezena, eu faço uma troca, né? Então essas trocas, elas são importantes porque a gente facilita na hora de escrever, né? Muito bem. Dando continuidade lá no livro de vocês, na página 95, temos algumas atividades, a continuação do Mão na Massa. Então, vamos para lá. Página 95. Muito bem. Então, na página 95, primeira atividade, ó, eu tenho atividade 2 e atividade 3, tá? Nesta página. Se você quiser fazer a atividade antes, e depois, dá uma pausa no vídeo e depois você volta e confere junto com a professora a resolução dos exercícios, tá legal? Bem, então, calcule as adições. A gente já conhece a adição, já sabe como ela funciona, né? Então, ó, 99 mais 1, eu tenho 100. Agora eu tenho lá 199 mais 1, nós vamos ter 200. E aí, os próximos? Opa, tá aumentando, ó. Agora eu já tenho mais do que 3 algarismos. Aqui eu tinha 2 algarismos que viraram 3, né? Aqui eu tinha 3 algarismos, que de 199 passou a ser 200. Agora eu já tenho 4 algarismos, 4 ordens. Então, eu estou acrescentando uma ordem nova aqui, que nós já vamos falar também sobre ela. Então, 1099 mais 1, então nós vamos ter 1100. Tá? 1999 mais 1, então vai se tornar 2000. E 4909 mais 1? 4910. Tá legal, pessoal? Muito bem. Espero que vocês tenham acertado as coisas, beleza? Bom, questão número 3. Aqui ele está falando sobre uma calculadora. E aí as calculadoras, elas têm essa característica de quando você digita, por exemplo, lá, faz uma adição 4 mais 7 e aperta o sinal de igual, nós sabemos que 4 mais 7 dá 11. Mas se a gente continuar na sequência apertando esse sinal de igual repetidas vezes, ele vai aparecer 18. Se eu apertar de novo, vai aparecer o resultado 25. E eu não estou mais fazendo uma nova operação. Eu simplesmente coloquei 4 mais 7 e apertei igual 11, igual 18, igual 25. Bom, vai aparecer essa sequência aqui que está aqui, ó. 11, 18, 25, 32. O que será que a calculadora fez nesse caso? Ele está fazendo uma soma automática. A calculadora está fazendo essa soma que ela tem como referência essa aqui de cima, ó, 4 mais 7. Qual foi o último número que nós digitamos? 7. Antes do igual, né, foi o número 7. Então, ele está repetidas vezes adicionando o número 7 nesses resultados e obtendo, então, uma sequência de 7, somando cada vez 7 no valor anterior. Tá? Na letra B, nós conseguimos observar uma outra situação, ó. Que passos nós podemos fazer para chegar na sequência 100, 200, 300, 400 e assim por diante? Então, para chegar nisso, a gente poderia fazer assim, por exemplo, ó, 0 mais 100. E aperta o sinal de igual. Bom, 0 mais 100, então vai dar 100. Ótimo. Se eu continuar apertando o sinal de igual, vai continuar somando 100, porque foi o último número que eu digitei lá na nossa calculadora. Então, vai se tornar uma sequência de 100 em 100. 100, 200, 300, 400 e assim sucessivamente. Ele vai somando sempre esses valores. Tá?
Essas atividades que a gente faz aqui, gente, juntos, serve para que a gente consiga entender como que funciona. Mas eu falei que não tinha só novas classes, tinha também novas ordens, tinha também novas classes. Né? E aí eu vou mostrar para vocês uma outra tabela aqui. Eu vou avançar um pouquinho no livro, vocês podem olhar também no de vocês, lá na página 97. Em um novo momento, nós vamos também acessar essa tabela aqui, em aulas mais à frente, mas essa tabela, esse quadro posicional, ele mostra aqui, ó, lembra? Classe das unidades simples, aquelas que a gente já está acostumado, dos números que vão até 999. Então, a unidade, a dezena e a centena. E depois, a nova classe, que é a classe das unidades de milhar. E aí sim eu começo a ter números maiores que 999. Por exemplo, se eu fosse escrever o número 1000, eu teria que colocar o número 1 aqui, ó, já nessa nova classe. E aí o resto, 0, 0 e 0. Bem, então eu teria neste número 1000 não só uma classe, porque cada classe ela é composta sempre por 3 algarismos. Ah, professora, mas aqui nesse número, o número 1000, ele termina lá na unidade de milhar. Então, esse número ele não avança mais. Mesmo assim, ele tem 2 classes? Sim, mesmo assim ele terá 2 classes. Porque, independente de quanto ele avance aqui, se ele ocupar a primeira, que é a unidade de milhar, a segunda ou a terceira, já contamos como uma nova classe. Tá? Então, lembrando, o número 1000, ele tem 2 classes e 4 ordens, tá legal, pessoal? Vamos ver mais um exemplo aqui, para ficar bem claro, né? Já que a gente está falando de números maiores do que 1000. Por exemplo, se eu pegar o número 25.782, então eu tenho agora, ó, vou contar as ordens. Lembrem-se, a ordem é a quantidade de algarismos que tem o número. 1, 2, 3, 4, 5. Então, este número, 25.782, tem 5 ordens. E quantas classes, pessoal? Bom, ele ultrapassa a classe das unidades. Ele termina na classe das unidades de milhar. Então, ele tem 2 classes. Tá? E mais um exemplo para vocês darem uma olhada, para que a gente possa entender bem. Ah, e se o número for muito grande, 285.491, por exemplo. Puxa, já é um número bem maior. Então, lembrem-se, ordem é a quantidade de algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. E as classes, eu vou dizer que esse número tem 2 classes, porque ele termina aqui, ó, na centena de milhar. É claro que nós temos outras classes que virão, mas não vai ser agora no 4º ano. A gente vai aprender, por enquanto, a classe das unidades de milhar, a classe das unidades simples que vocês já conhecem, mas a gente vai avançando conforme, né, vão se passando o tempo, os anos aí. Beleza, pessoal? Então, a matemática, ela está muito bem dividida e muito bem classificada, né? Então, cada situação que a gente tem aqui de números e de ordens e classes, a gente tem que saber analisar essa diferença de ordens e classes, beleza? Como tarefa de casa, pessoal, então eu vou passar os exercícios das páginas 96 e 97 para vocês realizarem. E na próxima aula, a gente vai retomar para resolver esses exercícios junto com vocês.